Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai falar a respeito da unidade da fé ou da unidade do Espírito, do versículo 1 ao versículo 16. Nós vimos que Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3 da carta aos Efésios, ele traz a doutrina da salvação, mostrando para nós no capítulo 1 a eleição e a predestinação de Deus para os cristãos. No capítulo 2 ele mostra como estava a nossa condição, que nós estávamos mortos, separados de Deus. Estávamos mortos espiritualmente antes do Senhor nos alcançar, através da sua graça e da sua misericórdia. Esse era o nosso real estado. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele mostra o mistério de Deus que estava em oculto durante as eras, que era o plano da salvação, o plano de unir todos os povos, línguas, raças, tribos e nações em um só povo. E ele estabelece isso em Cristo Jesus. E agora no capítulo 4, Paulo ele traz a prática dos ensinamentos de Deus. Pois nós que fomos alcançados, assim como os Efésios que foram alcançados, nós deveríamos viver uma vida digna, conforme a vocação, conforme o chamado, conforme a obra que Deus realizou na nossa vida. E Paulo, ele mostra para nós que Deus sempre ele une a doutrina com a prática. E ele, no capítulo 4, mostra a unidade do Espírito, a unidade da fé. E ele diz aqui que, no versículo 1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo ele mostra para nós, ele encoraja aos filipenses, que mesmo ele preso, porque Paulo ele era prisioneiro do amor de Cristo. Paulo ele era prisioneiro de Cristo, mesmo estando nas prisões de Roma. No momento que ele escreve a carta aos Efésios, Paulo ele se considerava um prisioneiro de Cristo. Sabia que a sua vida estava sendo regida, controlada e dirigida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele faz um apelo, e roga aos irmãos, encoraja os irmãos, que eles deviam andar de modo digno, A palavra andeis tem sido usada muitas vezes nas Escrituras em relação à nossa conduta, nosso comportamento, o nosso modo de vida. Então, quando Paulo ele fala que nós devemos andar de modo digno, assim como aos Efésios, ele fala que nós não devemos andar de modo digno, condizente com que a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na nossa vida. Nós não nos tornamos cristãos vivendo a vida cristã, mas antes somos exortados a vivermos uma vida cristã, porque nós somos cristãos, para que a nossa vida esteja de acordo com a posição em Cristo Jesus. Se nós fomos salvos, nós devemos viver como salvos. Se nós somos cristãos realmente, nós devemos viver como cristão, segundo a vocação que nós fomos chamados. Se nós fomos chamados para ser cristão, nós devemos viver como cristãos. Se nós fomos chamados para ser salvos por meio da obra de Cristo Jesus, nós devemos também viver como salvos em Cristo Jesus. E Paulo,
ele fala que nós devemos viver dessa maneira com toda a humildade. O apóstolo Paulo, ele mostra para nós que para mantermos a unidade, nós devemos ser humildes. E humilde é aquele que a pessoa humilde é aquela pessoa que agrada a Deus. A pessoa humilde é aquela que ela tem uma vida aonde ela abre mão, né, dos seus próprios direitos. Uma pessoa humilde é aquela que ela guarda os mandamentos do Senhor. Uma pessoa humilde é uma pessoa equilibrada de si mesma. Ela não busca honra para si mesma. Uma pessoa humilde, ela é o contrário de uma pessoa orgulhosa. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi um exemplo de humildade, né? Então Jesus, ele nos ensinou a ser humilde. Ele, sendo Deus, se fez homem. Sendo rico, se fez pobre. Sendo santo, se fez pecador. Nós vemos que Jesus, ele se esvaziou, ele abriu mão dos seus direitos, dos seus privilégios. Isto é ser humilde. Ser humilde, as características de uma pessoa humilde é aquela pessoa que ela vive agradecendo a Deus. A pessoa humilde, ela sabe que todos os seus talentos, seu sucesso, dos seus recursos, tudo isso vem do Senhor e não do seu esforço humano, dos seus próprios esforços. A pessoa humilde, ela reconhece os seus erros, ela reconhece a sua limitação, ela sabe que ela não é perfeita. A pessoa humilde é aquela pessoa que ela está pronta a perdoar. Ela reconhece os seus erros, ela reconhece os seus pecados. Ela pede perdão quando ela erra, quando ela peca. A pessoa humilde, ela entende que ela precisa de Deus, né? As bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. Quer dizer, esses são os humildes, né? Os humildes, eles não procuram glória para si. Eles não fazem nada para ganhar status, para serem reconhecidos. Os humildes, eles procuram servir e não serem servidos. Aqueles que são humildes, eles amam as vidas, as almas, porque eles sabem que Deus ama a todos e que eles não são melhores do que ninguém aos olhos de Deus. Eles se colocam em um estado de humildade. E Paulo, ele fala também que para nós preservarmos a unidade, ele diz que não só com toda a humildade, mas também com a mansidão. O apóstolo Paulo mostra que para nós mantermos a unidade, nós temos que ser mansos. Nós vemos que isso, lá em Mateus capítulo 5, verso 5, é uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós vemos que o manso, a mansidão é marcada também pela humildade. Aquele que é manso é aquele que tem domínio próprio.
Ser manso é a capacidade de se controlar diante daquelas pessoas que nos irritam. Ser manso é ser capaz de perder uma discussão, né, sem exasperar. Ser manso é aquele que é capaz de discutir um assunto sem perder a calma. Ser manso é capaz de ser livre do espírito da vingança, mesmo diante da provocação. Ser manso é aquele que prefere errar perdoando em lugar de acertar odiando. Nós vemos que Jesus, ele era manso. E ele apresentou assim ao dizer que seu jugo era suave. Eu sou manso e humilde de coração. Em Mateus 11, verso 29. Paulo, ele também diz que para nós preservarmos a unidade do Espírito, com toda a humildade, mansidão e com longanimidade, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui Paulo, ele traz para nós a ideia de aguentar com paciência pessoas que são difíceis e provocantes. Então, se nós fizermos isso, nós iremos conseguir preservar a unidade da fé. A unidade da fé, ela é estabelecida por Deus, mas nós como cristãos temos o dever de preservar essa unidade. E ele diz no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito. Nós devemos procurar guardar o quê? A unidade do Espírito, né? Deus, ele sabia que isso não seria sempre possível, porque uma pessoa sozinha, ela não pode manter a união. Nós temos que observar que Paulo, ele não exige que o cristão faça a unidade, pois só Deus pode criar o laço de unidade. Mas é responsabilidade dos cristãos o esforço de preservar essa unidade, a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da fé. E Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 4, que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança e uma só vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui Paulo, ele nos mostra a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que mesmo sendo três, eles têm a unidade, que a unidade terrena, ela é demonstrada por uma unidade celestial. A unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, sendo três pessoas diferentes, porém sendo uma só. Então nós vemos que essa unidade, ela está presente na criação, façamos o homem. Ela está presente no dia do batismo do Senhor Jesus Cristo, aonde o Pai, lá em Mateus capítulo 3, ele proclama naquele momento: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E ali você vê o Espírito Santo de Deus batizando o Senhor Jesus. Nós vemos ali naquele momento Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vemos no Getsêmani Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vemos em todos os momentos das Escrituras
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a unidade. E Paulo, ele vai dizer no versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 7, que o Senhor, que subiu aos céus, deu dons à sua igreja para edificá-la, né? Aqui Paulo, ele está falando não a respeito, né? Paulo, você vê que ele limita os crentes nele, né? Quer dizer, aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Quando ele diz aqui no versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, aqueles que estão em Cristo, segundo a medida do dom de Cristo. Paulo, ele mostra para nós que essa graça que foi concedida não é a graça salvadora, mas a graça como um dom concedido aos crentes ou aos cristãos, favor de Deus imerecido e irrecompensável, segundo a proporção, quer dizer, uma medida que é imensurável. Aqui Paulo, ele fala que o Senhor, ele no versículo 7, que Deus, ele deu dons, habilidades, capacidades para a edificação da igreja e cumprir os seus propósitos. E ele diz aqui no versículo 8, por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o que significa subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele próprio deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui nós vemos a obra de Cristo, a obra da sua morte, da sua ressurreição e da sua glorificação. O Senhor Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, ele desceu, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou e ele foi levado aos céus. Ele foi glorificado. Aqui Paulo, ele traz no versículo 8, quando ele diz, subiu ao alto e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo, ele traz a figura aqui de um conquistador militar, conduzindo seus cativos e distribuindo o espólio entre seus seguidores. Aqui, entretanto, os cativos não são os inimigos, mas o próprio povo de Deus, os pecadores que estavam sob o domínio da carne, do mundo e do diabo, que agora são cativos de Cristo, são servos de Cristo, prisioneiros de Cristo. Quando Cristo veio à terra, ele foi ao mais fundo da humilhação. Quando ele ascendeu aos céus, ele alcançou o máximo da exaltação. E ele concedeu à sua igreja dons. E nós vemos também que no versículo 11, alguns dons que ele concedeu para a sua igreja. Ele próprio deu uns para apóstolos. Nós vemos aqui um dos primeiros ministérios que o Senhor concedeu, um dos ministérios que o Senhor concedeu à sua igreja, que foi o dos apóstolos. Quer dizer, Jesus, ele tinha muitos discípulos, mas
ele apenas tinha 12 apóstolos. Nós vemos aqui que um apóstolo, ele tinha que ter 3 qualificações para ser um apóstolo. Ele deveria conhecer pessoalmente a Cristo. Segundo lugar, ser testemunha titular da sua ressurreição. Em terceiro lugar, ter o ministério autenticado com os milagres especiais. Quando nós pensamos dessa maneira, nós vemos que não temos mais apóstolos hoje. Mas quando nós olhamos para outro significado da palavra, nós vemos que a palavra apóstolo, ela também significa enviados. A igreja de Cristo, ela tem esse ministério apostólico, que é o ide de Cristo. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for salvo, não será condenado. Porém, aquele que não crê, ele já está condenado. Então a igreja, ela tem esse ministério apostólico. Amém? Mas não o cargo apostólico. Porque nós vemos que os apóstolos, os apóstolos não tiveram sucessores. Quer dizer, eles executaram uma obra única para o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também outro ministério, outro dom da parte de Deus, que são os profetas, né? O Senhor deu dons para profetas. Quem são os profetas, né? Os profetas, eles eram aqueles que proclamavam, né, a palavra de Deus por meio do Espírito Santo, né? E através da palavra ao qual eles ministravam ao povo, né? A sua mensagem, o propósito da sua mensagem era admoestar o povo, exortar o povo, animar o povo, consolar e edificar. Eles exerciam o dom de profecia. O dom de profecia era utilizado pelo profeta para desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro, combater o mundanismo, a frieza espiritual entre o povo de Deus. E por causa da mensagem de justiça que o profeta ele trazia para o povo, ele era rejeitado, ele era perseguido, pois todos os momentos que Deus ele levantou profetas, quando nós olhamos para as Escrituras, foi um momento de mornidão e apostasia. Hoje, quem são os profetas? Aqueles que proclamam a palavra de Deus com temor, com reverência, cheios do Espírito Santo de Deus, que são usados através do dom da profecia para expor as Escrituras, pois não há mais nenhuma profecia a ser proclamada, pois a última revelação ela está em Apocalipse, que foi dada a João. Então não há mais nenhuma revelação a ser concedida à igreja, pois a última foi dada a João no livro de Apocalipse. Então, aqueles que proclamam a palavra de Deus, aqueles que expõem as Escrituras através do Espírito Santo de Deus, com temor, reverência, esses são intitulados profetas, pois estão proclamando a palavra do Senhor para admoestar, exortar, animar, consolar e edificar o povo de Deus. Nós vemos que outros foram levantados como evangelistas.
Os evangelistas são aqueles que proclamam as boas novas, aqueles que pregam o evangelho. Nós vemos aqui que os evangelistas, eles foram levantados para anunciar as boas novas aos perdidos, né? Nós vemos um homem no Novo Testamento, lá em Atos 21:8, chamado Felipe, o evangelista. Nós vemos o seu ministério, que Felipe, ele pregou o evangelho de Cristo, lá em Atos capítulo 8, que muitos foram salvos e batizados em água, né? Lá em Atos capítulo 8, sinais, milagres, curas e libertações de espíritos malignos acompanhavam as suas pregações. E os novos convertidos recebiam a plenitude do Espírito Santo. Nós vemos esse ministério tão maravilhoso, né? Esse dom ministerial, que é o dom de evangelista, que foi exercido através de Felipe para esclarecer até mesmo ao eunuco, né? A expor o texto de Isaías. E quando ele entendeu o texto, né, ao ser lido, explicado e aplicado naquele momento através do batismo, nós vemos a obra de Deus através desse dom ministerial. E nós vemos também que Deus, ele deu dons de pastor e mestre. Os pastores são aqueles que cuidam do rebanho de Cristo. Eles ensinam a palavra de Deus, né? Eles têm o seu exemplo de pureza e de sã doutrina, né? Os pastores são aqueles que apacentam as ovelhas de Cristo, assim como Jesus, ele disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, né? As ovelhas não são do pastor, as ovelhas são do Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor, como está lá em João capítulo 10. E os pastores, aqueles que são levantados como pastores, que recebem um dom de pastores, esse ministério, eles também são mestres, né? Nem todo mestre é pastor, mas todo pastor, ele deve ser um mestre nas Escrituras, pois ele deve ensinar as Escrituras ao seu rebanho, para preservar o rebanho de toda influência de falsos profetas, de heresias, de engano, de sofismas, aonde são implantadas no meio do povo de Deus. Nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, as qualificações para ser levantado um pastor, as qualificações morais do pastor. Porque para um homem de Deus ser levantado como pastor, ele deve ter essas qualificações morais na sua vida, antes de ser ungido. Nós vemos um problema na sociedade ao qual nós vivemos, onde muitos pastores têm escandalizado o nome de Cristo, escandalizado através do seu testemunho moral. Mas será que esses ao qual foram levantados supostamente pelo Senhor ou na direção do Senhor, será que eles, no momento que eles foram ungidos, será que eles foram avaliados para ver se havia sobre a vida deles as qualificações morais do pastor, como está em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7? E todo aquele que é levantado como pastor, ele também é mestre. Os mestres são professores, aqueles que ensinam a palavra de Deus, né? O verdadeiro pastor deve proceder um ministério de pregação expositiva da palavra, ensinar o seu rebanho com alimento sólido,
né? Cuidar do seu rebanho através do alimento que é a palavra de Deus. E nós vemos aqui Paulo, ele continuando no versículo 12 do capítulo 4, ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus ele estabeleceu esses ministérios para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Quer dizer, não é interesse de todos, não é do interesse de todos os santos, não é de poucos líderes, mas essa obra era para propósito, né? Deus ele levantou esses ministérios com o propósito de aperfeiçoar, de equipar os cristãos para executar a sua obra aqui nessa terra. Então, os pastores, né, os evangelistas, os profetas, né, os mestres, esses que receberam esses ministérios, né, ao qual estão sobre o fundamento apostólico, né, a doutrina dos apóstolos, tudo esses ministérios são para aperfeiçoar, né, para equipar a igreja do Senhor, para capacitar o povo de Deus para exercer a obra de Deus aqui nessa terra, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, para edificar a igreja do Senhor, né, para a igreja crescer. Esse é o propósito. E ele diz aqui no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, esses ministérios são para que a igreja, o corpo de Cristo, ele seja aperfeiçoado, né? A unidade da fé. A fé em si mesma já é uma porção limitada da verdade. Ao considerarmos isso, somos consequentemente unidos uns aos outros, né? A perfeita varonilidade, não uma referência ao crente individual, mas essa é uma referência ao homem composto, isso é, ao corpo do qual Cristo é o cabeça, né? Nós chegarmos à estatura, mas isso é o corpo de Cristo, a estatura completa de Cristo, da edificação de uns aos outros, porque quando a igreja é edificada, o corpo de Cristo é edificado, né? O corpo de Cristo ele cresce e até chegar à medida da estatura completa de Cristo. Mas por que isso? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós vemos aqui que nós devemos chegar a essa estatura do varão perfeito. Para quê? Para que nós venhamos alcançar maturidade. Nós venhamos alcançar maturidade espiritual. Para que nós não sejamos mais meninos, né? Quando ele fala meninos, criancinhas, ele está falando da imaturidade espiritual. Assim como Paulo ele denunciou isso na carta à igreja aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, chamando eles de meninos, que eles eram imaturos espirituais, né? Porque uma pessoa, quando ela é imatura espiritualmente, ela é levada pelo engano, pelas falsas doutrinas, pelas heresias, por homens que são movidos pelo próprio Satanás, homens que usam de astúcias, de enganos, né? Eles enganam de uma forma fraudulosa.
Então nós devemos, assim como Paulo exorta a igreja de Éfeso, assim também nós não podemos mais ser meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, né? Aqui quando Paulo fala levados pelo vento, ele foi usado um modo figurado, né? Quer dizer, pela artimanha dos homens. Aqui significa, no original, um jogo de dados. Quer dizer, a trapaça de todo tipo, por causa das trapaças usadas para roubar nos jogos de dados. A única maneira de estarmos protegidos de perceber o erro pelo qual é pelo conhecimento da verdade. Por isso nós devemos chegar ao conhecimento do Filho de Deus, a maturidade cristã. Nós não devemos procurar conhecer somente o falso, mas conhecer a verdade. Porque quando nós estivermos diante do erro, diante do engano, da mentira, ela será denunciada. É por isso que o povo de Deus, ele sofre, porque lhe falta conhecimento. Muitos hoje têm sofrido por não conhecer a verdade, têm sido escravizados, enganados, né, roubados por falta de conhecimento. Então, Paulo ele deixa claro para nós que nós devemos tomar esse cuidado. Nós devemos crescer, nós não podemos ter essa instabilidade, né? Essa instabilidade espiritual. Nós não podemos continuar sendo semelhantes a crianças, né? Em humildade, em inocência, né? Mas nós temos que procurar, né, crescer espiritualmente, porque uma criança ela é humilde, ela é inocente. Isso é válido na vida do cristão. Ele tem que ter a humildade de uma criança, a inocência de uma criança, mas não a sua ignorância, nem a sua instabilidade, né? As crianças elas são instáveis. E nós devemos tomar cuidado, porque esses falsos mestres, esses lobos em pele de cordeiro, eles procuram tragar a igreja do Senhor, aqueles que são instáveis, e enganar essas pessoas. E Paulo ele deixa para nós aqui no versículo 15 a 16, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a sua edificação em amor. A verdade recomendada por Paulo é o Evangelho, que é centrado em Cristo e constrói a igreja de modo a torná-la uma de forma a descartar toda mentira e capaz de sustentar a si mesma como o corpo de Cristo. A igreja ela é edificada através do Evangelho de Cristo. A igreja ela é sustentada por Cristo. A igreja ela cresce através de Cristo. Porque o corpo de Cristo ele cresce quando os membros crescem. Então nós temos que seguir a verdade em amor, de uns para com os outros. Amém?